Pessoal, então voltando aqui para o nosso segundo bloco, né, de direito civil, no dia 28 de setembro, nós estamos analisando aí a cláusula penal, que é a multa contratual, né? E a partir do conceito de cláusula penal, de multa contratual, a gente viu que a multa, ela é, na verdade, um acessório, né? Ela é um acessório. De modo que ela tem que ser tratada também como um acessório, né? E ser tratada como um acessório permite a gente entender a relação da multa, da cláusula penal, com o contrato em si. Veja só, se a multa é um acessório, a multa segue o principal, que é o contrato. O que significa dizer que, se o contrato como um todo, que é o principal, for anulado, anula-se também a multa. Anula-se também a multa. A multa sendo um acessório e o acessório seguindo o principal, se o contrato como um todo for anulado, anula-se também a multa. Anula-se a multa. Agora, a recíproca não é verdadeira. A recíproca não é verdadeira. Por quê? Porque quem segue o principal é o acessório. O acessório segue o principal. Não é o principal que segue o acessório. E por isso que a recíproca não é verdadeira. Ou seja, veja só, se anulada só a multa, e é possível anular só a multa, o contrato em si continua em vigor. O contrato em si continua em vigor. Por isso que é possível discutir o contrato como um todo e anular o contrato como um todo, consequentemente anular a multa. Mas é possível também discutir só a multa, né? Se eventualmente a multa ela for muito elevada, se eventualmente a multa violar a legislação, e no direito civil a gente não tem algo tão rígido assim, é possível discutir só a multa. Porque a multa sendo um acessório, é possível anular o acessório sem prejudicar o principal. Pessoal, então saibam aí, vocês, eventualmente, diante de um contrato, né, querendo discutir o contrato, vocês podem discutir o contrato inteiro e, ao anular o contrato inteiro, evidentemente, a multa não vai ser exigível, né? A multa também vai ser anulada. Agora, vocês podem não discutir o contrato, entender que o contrato é válido, mas discutir única e exclusivamente a própria cláusula penal, a própria multa. Porque, se anulado a multa não é exigível, mas o contrato permanece na íntegra aí. Então, nesses exemplos que eu mostrei para vocês, no futuro aí, se uma das partes entender, por exemplo, que o contrato é válido, interessante para elas manterem um contrato, para as partes manterem um contrato, mas aquele valor de multa, que se for no limite máximo aí, dá quase 1.700.000 só de multa, é muito elevado, qualquer uma das partes que se sentir, então, prejudicada por esse montante de multa, pode, eventualmente, entrar com uma ação discutindo exclusivamente a cláusula penal, exclusivamente a multa. E se, porventura, conseguir provar uma abusividade dessa multa, o juiz ele pode anular ou alterar apenas a cláusula penal, apenas a multa, sem prejudicar o contrato, sem anular o contrato, mantendo até o contrato em vigor, né? Então, é interessante ter essa ideia aí, né? Que, como a multa é acessória, ela pode ser discutida em âmbito global, junto com o contrato, e caindo o contrato, ela cai também, mas ela pode ser discutida, ela pode ser analisada individualmente, autonomamente, sem que a discussão da multa prejudique o contrato, ou torne inexigível, ou inexistente, ou nulo o contrato em si, né? Então, é bem interessante os efeitos aí desse caráter acessório da multa. Bom, pessoal, e a gente tem aí duas espécies de multa, né? A gente tem duas espécies de multa, que provavelmente vocês já viram, né? Provavelmente vocês já viram. A gente tem a multa ou cláusula penal chamada compensatória e a gente tem a multa ou cláusula penal moratória. Pessoal,
a diferença entre elas acaba sendo, na verdade, uma diferença bastante prática. Por quê? Porque a cláusula penal ou a multa compensatória é aquela que é paga numa cacetada só, né? É aquela que é paga numa cacetada só, né? Por exemplo, essas que a gente comentou, 30% do valor do contrato, 10% do valor do contrato, ou sem ser percentual, em número absoluto, né? Um salário mínimo, três aluguéis aí. Essa é a multa chamada compensatória. Ela é paga de uma vez só. Ela incide uma única vez e ela é paga de uma vez só. E existe também a cláusula penal moratória, que é aquela que tem uma incidência, na verdade, periódica. E ela é chamada moratória porque ela vai incidindo cada vez mais, quando houver cada vez mais, demora, né? Quando houver mais, mora aí, né? Então, ela tem uma incidência periódica. Conforme o descumprimento da obrigação vai se perdurando no tempo, né? Vai se reiterando no tempo, a multa moratória, ela também vai sendo ela vai se incidindo periodicamente, né? Então, tem essas duas possibilidades aí, né? A gente pode colocar uma multa compensatória, que é aquela que descumpriu a obrigação, ela incide de uma vez só, numa cacetada só, né? Justamente para ilidir aí que haja um descumprimento da obrigação, porque se descumprir a obrigação, a cacetada só. E é possível também ter cláusula penal moratória, que é aquela que vai incidindo aí periodicamente, normalmente mês a mês, né? Tem multa que é diária, mas normalmente mês a mês aí, né? Normalmente mês a mês. Pessoal, para vocês verem exemplos disso aqui, basta olhar um boleto, né? No boleto ele vai trazer exemplo de cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória. Tem lá assim, senhor Caixa, se não paga no vencimento, né? Normalmente boleto para a gente é direito do consumidor, né? Então, se não paga no vencimento, 2%, né? O direito do consumidor, 2%. E aí vem lá, mais tantos centavos por dia de descumprimento. Os 2% é a multa compensatória. E os tantos centavos por dia de descumprimento é a multa moratória, né? O que permite a gente concluir que elas podem ter incidências autônomas, ou seja, só uma delas, como elas podem também ter incidências cumulativas, né? Você pode colocar as duas aí, né? E deem uma olhada em boleto bancário. Normalmente, boleto bancário, como decorre do direito do consumidor, ele tem as duas. Por quê? Porque o fornecedor sabe que, como é direito do consumidor, ele só pode cobrar 2% de multa. Ele acha pouco. Ele acha que isso aí não vai obrigar ninguém a pagar no prazo, né? Mas ele não pode cobrar mais também. Então, o que ele faz? Ele acumula as duas. Ele coloca a compensatória, que é 2%, de uma vez. Descumpriu, era para pagar dia 10. Não pagou dia 10, dia 11 já 2%, né? Direto aí, né? E tanto faz. Se era para pagar dia 10, pagou dia 11, 2%, ou pagou dia 15, vai ser os mesmos 2%, ou pagou dia 20, ou pagou no mês seguinte, é 2%. Mas ele acha que isso é pouco, né? E, além disso, então, né, os fornecedores aí costumam colocar a cláusula penal ou a multa moratória, normalmente alguns centavos por dia de descumprimento, né? Deem uma olhada nos boletos aí, né? Brasileiro gosta do boleto, eu tenho os meus aí, né? Dê uma olhada nos boletos. Normalmente tem, então, por dia de descumprimento. Aí a gente vai, aí não aceita mais a lotérica, né? Normalmente não aceita mais a lotérica, a gente vai pagar lá no banco mesmo, no caixa, e aí o caixa do banco ele vai fazer o cálculo, né? Dos 2%, mais quantos dias deram, né? E multiplica aí o número de dias pelos centavos por dia de descumprimento e chega ao valor que a gente tem que pagar, né? O boleto ele tem até um espacinho lá para fazer uma continha, né? E essa é a multa moratória, né? Agora, pessoal, tirando do direito do consumidor, que tem essa limitação de multa 2%, em contratos civis,
normalmente a gente só encontra a multa compensatória, que é o caso, né, que eu comentei com vocês aí desses contratos de arrendamento, que é uma cacetada só, né, normalmente é uma cacetada só. Por quê? Porque no direito civil, como a gente não tem uma limitação de percentual na multa, né, como tem no direito do consumidor, não faz tanto sentido você ter a multa compensatória mais a moratória para dificultar o cálculo, né? No direito civil, como não tem limite, a gente joga tudo na multa compensatória e joga um valor alto na multa compensatória e já resolve tudo lá, né? Quem trabalha com a conjugação dos dois é mais o direito do consumidor ou as relações consumeristas, porque como a compensatória é limitada para o consumidor, para não ficar tão ruim aí, né, é que acrescenta-se essa multa moratória, né? Então, tarefa de casa, pessoal, pegar nossos boletos, né, pegar nossos boletos aí e dar uma olhada. Vocês vão ver que lá na parte final do boleto, naquele quadradinho, né, em caso de vencimento, senhor Caixa. Deem uma olhada. Boletos do direito do consumidor tem multa compensatória, normalmente 2%, né, e mais multa diária, aí, né, multa moratória diária pelos dias de descumprimento. Bom, pessoal, e aqui, né, a parte final, né, que é os limites do valor da multa, que a partir da pergunta da Ludmila, né, a gente já comentou. No direito civil, então, vale a liberdade de contratação, então a gente não tem um pré-estabelecimento aí de valor de multa. A multa no direito civil, ela só não pode ser maior que o próprio principal, porque se a multa, que é acessório, fosse maior que o principal, a multa não seria acessório, a própria multa seria o principal, né? Então, não tem... essa é a única limitação, é expressa no artigo 412 do Código Civil, mas, na verdade, nem precisava, né? Decorre da própria lógica do sistema, porque se a multa é acessória, o acessório não pode ter o principal, não pode ser maior que o principal, porque senão não seria acessório, seria o principal, né? É uma decorrência lógica do sistema aí. E, né, do direito do consumidor, que a gente já comentou, previsto aí no artigo 52, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, em contratos regidos pelo direito do consumidor, né, onde você tem um fornecedor e um consumidor que é o destinatário final, quando você tem um destinatário final, relação de massa e um destinatário final, a multa não pode passar de 2%. Se não pode passar, pode ser igual, né? Então é no máximo 2% aí, no máximo 2%. Bom, pessoal, e para a gente terminar essa questão da multa, né, algo que a gente também já comentou aqui, né, algo que a gente também já comentou aqui, que é a possibilidade de revisão, né, mas ninguém vai revisar para aumentar, né, a possibilidade de revisão, na verdade, para reduzir a multa, né, possibilidade de revisão para redução da multa. Ninguém vai pedir para o juiz aumentar nada, né, e o juiz nem pode aumentar, porque se o juiz estivesse aumentando, ele estaria violando a vontade das partes, né? E o direito civil, ele se prega, né? Ele se presta à manutenção da vontade das partes aí. Bom, e quem traz para a gente essas hipóteses de redução da multa é o artigo 413 do Código Civil, né? E ele fala o seguinte, olha só, pessoal, a multa pode ser reduzida pelo cumprimento parcial da obrigação, né? A multa pode ser reduzida pelo cumprimento parcial da obrigação. E é justamente essa previsão legal que eu usei, né, quando eu fiz aquele contrato de arrendamento. Eu coloquei que a multa era 30% do valor total do imóvel, mas proporcional ao tempo de arrendamento. Quanto maior for o tempo de arrendamento, menos falta para arrendar. E, portanto, rescindindo o contrato com menor tempo faltante, a multa tem que ser também menor. Quanto mais cumprir o contrato e quanto menos falta para cumprir, menor tem que ser o valor da multa, né? Então, aquela previsão, né, que a multa era proporcional ao tempo de arrendamento, ela decorre aí de previsão legal expressa, né, no artigo 413, no artigo 413.
413 do Código Civil, né? Agora, pessoal, na prática, a gente trabalha com cálculos, né? Na prática, a gente faz proporção por cálculo, né? Só que olha que interessante, o juiz, né, as partes acabam fazendo por cálculo, porque é um critério objetivo. Mas o artigo 413, né, permite que o juiz não fique preso a cálculos aritméticos. Ele possa fazer essa redução por equidade, né, por equidade. E o que é por equidade? Buscando a solução mais justa no caso concreto, né? Então, nós, enquanto parte num contrato, a gente sempre trabalha com cálculo, porque é um critério objetivo, né? Porque é um critério objetivo, né? Dá tanto para a parte A quanto para a parte B entenderem o que está sendo feito, né? Então, a gente, enquanto parte, o advogado da parte, a gente faz por cálculo, né? É muito mais fácil explicar, é muito mais fácil entender, porque é um critério objetivo. Mas o juiz, ele não está vinculado a cálculos aritméticos, né? O juiz, ele pode analisar aquela redução por equidade, né? Tentando encontrar, então, um critério, ou um percentual, ou um valor mais justo no caso concreto, né? Desde que ele fundamente, né? Então, o juiz não fica vinculado a cálculo, ele pode, sim, ir além, né? E se valer, então, de critérios subjetivos dele, juiz, mas desde que ele fundamente. Pessoal, na nossa experiência prática, sendo parte, advogado das partes, critério subjetivo não cola, né? Porque o que é interesse de uma parte não é interesse da outra. Então, um advogado não consegue convencer a parte contrária e vice-versa, né? Por critérios subjetivos aí. Não sai do papel, não se desenrola, não soluciona o caso. O cálculo é a única forma realmente de você mostrar algo concreto e que ambas as partes entendam aí, né? Mas, então, se essa questão de equidade para as partes, esquece. Você não consegue explicar isso aí para as partes, né? Mas o juiz, ele tem a caneta na mão, né? Então, para o juiz, a equidade é algo interessante, né? Porque ele consegue, desde que ele fundamente, mas ele consegue buscar uma solução, às vezes, muito mais justa que o próprio cálculo, né? Mas aí tem que ser o juiz, né? Os advogados, as partes, nunca vi chegar num acordo que não seja por cálculo. Você não enxerga, a parte não enxerga, né? Se não for por cálculo. Aí. Bom, mas tem essa previsão do juiz analisar a multa por equidade. E se vocês buscarem aí, né, na jurisprudência, e a gente já viu como busca jurisprudência, né, no site dos tribunais, ação revisional de contrato, revisão de multa contratual, vocês vão ver lá que, às vezes, a decisão é bem lacunosa mesmo, bem abstrata mesmo. O juiz ou o desembargador coloca, entendo que, nesse caso concreto, a multa de 12% é abusiva. Reduzo, então, por critérios de proteção à parte contratada ou contratante para 10%. Mas de onde que ele tirou de 12 para 10? Sei lá, né? Critério subjetivo aí, né? E ele pode fazer isso? O juiz pode, né? O juiz pode, porque o próprio 413 permite que ele faça um julgamento por equidade, buscando a justiça no caso concreto. Mas a gente fica, e quanto mais lacunoso, quanto mais abstrato for a decisão, a gente fica muitas vezes sem entender de onde que ele tirou de 12 para 10, ou de onde que ele saiu de 12 para 8, né? E infelizmente, para a gente, parte fica um pouco abstrato, gera uma certa insegurança jurídica aí. Mas não é ilegal que o juiz faça dessa forma. O 413 permite expressamente que ele o faça, né? Então, fica aí a tarefa de casa. Joguem aí nos sites dos tribunais para buscar jurisprudência, ação revisional de contrato e redução de multa. Vocês vão ver que tem critérios subjetivos, né? E às vezes o juiz nem fundamenta muito, ele fala, olha, no caso concreto eu entendo que tem que reduzir para tanto, e reduz, né? E reduz. Então é
tem uma insegurança jurídica muito grande. É por isso que vocês já devem ter ouvido falar aí, né, que, olha, o fulano foi obrigado a pagar 10%, o fulano foi obrigado a pagar 20% de multa, não, reduziu para 5% naquele caso. Por que tem essa variedade tão grande aí de decisões e de percentuais de multa? Justamente porque o juiz pode decidir por equidade e por critérios subjetivos, né? E aí o juiz vai analisar o caso concreto e vai chegar a uma decisão no caso concreto, né? Então, todo mundo no dia a dia já deve ter ouvido falar de redução de multa, né? E todo mundo já deve ter ouvido falar percentuais diferentes, né? E se me perguntarem, professor, qual que é o percentual? Infelizmente, a gente não tem um percentual fixo em lei. O juiz ele decide, então, por equidade, buscando a justiça no caso concreto, né? Tem juiz que vai entender que é 10, 15, 20, 30, dependendo aí do caso concreto. Eu tive um caso de uma aluna que fez um contrato de formatura, né, de uma empresa de formatura, só que ela acabou mudando de cidade e acabou mudando de faculdade também, claro, consequentemente. E ela, então, não iria mais participar da formatura e ela, então, rescindiu o contrato, né, e havia previsão de multa, né? Quanto? 50%, né? Previsão de multa, 50%. E aí a gente entrou, então, com uma ação revisional de rescisão de contrato, né? Sem culpa dela, porque foi uma situação do destino, né? Ela foi obrigada a mudar de cidade, né? Não é que ela trancou o curso, não é que ela mudou de faculdade, ela mudou de cidade, aí não tinha opção, né? Então, entramos com essa ação aí, e a gente tinha conseguido, em primeiro grau, reduzir de 50 para 10. E aí a empresa de formatura recorreu, o tribunal manteve a redução, então não é 50, mas também entendeu que não era 10, entendeu que era 20. E aí vocês me perguntarem, professor, quais foram os critérios? Não sei, porque não tem, nem na sentença tem critério para jogar para 10, e nem no acórdão tem critério para jogar para 20, né? Foi com base na equidade. Claro que a aluna não ficou feliz, porque tinha reduzido para 10, e aí no recurso passou a ser 20, né? Claro que ela não ficou feliz, mas infelizmente não tinha mais o que a gente pudesse fazer, né? Porque não dava para recorrer para as instâncias superiores, vocês vão ter direito recursal, vocês vão ver que o recurso para as instâncias superiores é muito limitado, né? Muito limitado. Não vou entrar no mérito aqui de quanto que é limitado, mas no caso concreto não cabia recurso para a instância superior, e aí ficou 20, né? E ela me perguntou, professor, por quê? Né? Me chama de professor porque eu dei aula para ela, né? Na época ela estudava aqui na região. Professor, por que ficou 20? Eu não sei, ficou 20 porque o desembargador entendeu por equidade que era 20. Né? Então, às vezes, dentro até do mesmo caso, a gente tem juízes diferentes e a gente tem, então, entendimentos diferentes também, né? Contrato era 50, primeiro grau eu consegui 10, a empresa de formatura recorreu, foi para 20. Fazer o quê? Né? Então, gera uma certa insegurança jurídica, sim. Gera uma certa insegurança jurídica. Pessoal, e o juiz pode também reduzir quando ele entender que o montante é excessivo. Montante excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, né? E essa foi a fundamentação aí, né, dos 50%, né? Essa foi a fundamentação dos 50%. Tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, entenderam que o montante era excessivo. Em primeiro grau, entendeu que 50 era excessivo e que o justo era 10. Né? Em segundo grau, entendeu que o montante 50 era excessivo e que o justo era 20. Né? Então, analisando a natureza e a finalidade do negócio, o juiz, entendendo que a multa é manifestamente excessiva, 50%, ele pode reduzir. Uma pergunta que costumo me fazer quando eu falo sobre isso. Professor, o juiz pode, lendo o contrato, reduzir por si, ou seja, de ofício, esse montante, ou o juiz ele depende sempre de pedido do autor para que então, o autor peça a redução e o juiz possa, então, reduzir esse montante. O juiz pode reduzir de ofício
ou o juiz fica preso sempre a pedido do autor? A resposta é depende, depende, no mesmo sentido da pergunta e da resposta que eu dei para a Ludmila. Pessoal, se o contrato for de direito do consumidor, entende-se que, sim, o juiz pode reduzir de ofício. Mesmo que o consumidor não peça a redução, se o juiz analisa um contrato consumerista e ele verifica que a multa é abusiva, mesmo que o objeto da ação não seja a multa, né, em contratos regidos por direito do consumidor, o juiz pode reduzir essa multa de ofício. Né? Então, em razão da proteção ao consumidor, em contratos consumeristas, o juiz pode reduzir a multa de ofício. Agora, não sendo direito do consumidor, sendo o contrato regido pelo direito civil, entende-se que o juiz não vai poder reduzir de ofício. Ainda que o juiz leia o contrato de direito civil, ainda que ele entenda que por equidade a multa é abusiva, ele não vai poder reduzir de ofício essa multa. Ele, juiz, depende, então, de um pedido da parte. A parte tem que entrar com a ação e, dentre os vários pedidos que a parte fizer naquela ação, naquela petição inicial, tem que ter o pedido da redução da multa. Tendo pedido, aí o juiz vai poder reduzir a multa. Agora, não tendo pedido, nem contrato de direito civil, o juiz não pode reduzir a multa. E aí vocês vão perguntar, e se ele reduzir? Pessoal, se ele reduziu sem pedido, a sentença ela é ou extra ou ultra petita, né? E sendo extra ou ultra petita, esse trecho da sentença, que é a redução da multa no contrato de direito civil sem pedido, será nulo. Esse trecho da sentença será nulo. Né? Então, dá para anular essa redução de ofício aí. Né? Então, esse o entendimento aí. E aí vocês vão perguntar, professor, existe um dispositivo expresso do Código de Defesa do Consumidor no tocante a essa redução de multa? Não, a gente se baseia, mesmo em contratos consumeristas, nesse 413 do Código Civil aqui, né? Que é a proporcionalidade ao cumprimento da obrigação e se for manifestamente abusivo ou manifestamente excessivo. A diferença é que, enquanto no direito civil não é cabível de ofício, depende de pedido expresso da parte, nos contratos consumeristas é cabível, sim, a redução de ofício independente ou ainda que não haja pedido expresso da parte. E com isso, pessoal, a gente terminou a responsabilidade civil contratual, né? E antes de eu abrir para a pergunta, eu queria já começar a responsabilidade civil extracontratual, porque tem uma pergunta na prova que precisa desse entendimento aqui inicial, mas precisa desse entendimento sobre responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. E, pessoal, eu já vou falar sobre isso, né, para a gente finalizar a matéria. Aí eu vou interromper o vídeo, né, a gravação do vídeo, e a gente responde as perguntas e a gente comenta um pouquinho sobre a prova. Né? Então, deixa eu adiantar aqui da extracontratual para a gente matar o vídeo, e aí a gente vai para as perguntas e a gente bate um papo. Olha só, pessoal, a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana é aquela em que não existe um prévio contrato entre as partes, né? Eu costumo dizer que a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, ela é, no mínimo, uma fatalidade. No mínimo, uma fatalidade. Por que, no mínimo, uma fatalidade? Porque pode ser mais que uma fatalidade. Pode ser algo provocado, né? Pode ser algo provocado, né? Mas, no mínimo, é uma fatalidade, né? Por quê? Porque as partes não têm contato entre si, às vezes as partes nem se conhecem e elas podem, então, incidir em uma fatalidade, gerando, então, uma responsabilidade civil ou aquiliana entre elas, né? Um dever de indenização entre elas, mesmo não se conhecendo, mesmo não se tendo contato. Então, no mínimo, uma fatalidade. E o grande exemplo, pessoal, da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana é um acidente de trânsito, né? Uma determinada parte viola uma norma de trânsito
ou porque não para no sinal de parada, ou porque está em excesso de velocidade, ou porque estaciona em local indevido, ou porque dirige sem carta, sem habilitação, né? Ou porque dirige sob efeito de substância etílica ou entorpecente, né? Enfim, desrespeita uma regra de trânsito causando acidente, e quem desrespeitou a regra de trânsito e causou acidente tem a responsabilidade civil. Então, veja que, olha só, a responsabilidade civil extracontratual aquiliana, ela decorre, na verdade, da violação de uma lei. E como ela decorre, então, da violação de uma lei, a gente fala que o ato ou a conduta que gerou a responsabilidade é um ato ou uma conduta ilícita, porque é contrária a uma lei, viola uma lei, né? Então, se você tem uma conduta contrária a uma lei, você, e a depender dessa tua conduta, você também tem a responsabilidade civil decorrente dos efeitos, né, ou sobre os efeitos daquela conduta, né? E essa é a grande maioria dos casos. Agora, olha só, e é isso que vai cair na prova sobre essa parte introdutória da responsabilidade civil extracontratual aquiliana. Ainda que, em regra, a responsabilidade civil extracontratual aquiliana decorra de um ato ilícito, que é a violação a uma lei, e a violação da lei gera responsabilidade, é possível que se tenha responsabilidade civil, extracontratual aquiliana sem violar uma lei, sem cometer um ato ilícito, mas, na verdade, cometendo um abuso de direito. É isso que vai ser perguntado na prova. Cometendo um abuso de direito. E qual que é a diferença? Olha que interessante. No ato ilícito, e que gera responsabilidade civil extracontratual aquiliana, a conduta violou a lei. Então, aquele ato não poderia ter sido feito, porque ele viola a lei, ele é proibido pela lei. Enquanto que, no abuso de direito, olha só, o ato não viola a lei. O ato não é proibido. O que significa que o ato, sim, poderia ter sido feito. O ato, sim, poderia ter sido feito. Porém, ele foi feito extrapolando os limites da boa-fé e dos bons costumes. Ele poderia, sim, ser feito, mas ele acabou sendo feito extrapolando os limites da boa-fé e dos bons costumes. Ou seja, extrapolando aquilo que a sociedade esperava. O ato foi além, o ato extrapolou os limites que a sociedade aceitava. E, mesmo sendo lícito, em razão desse abuso de extrapolar os limites da boa-fé e dos bons costumes, mesmo sendo lícito, ele gera, sim, responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Então, veja, a responsabilidade civil extracontratual aquiliana, ela decorre de um ato ilícito quando o agente pratica uma conduta proibida na lei e, portanto, afronta diretamente a lei. Mas a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, ela decorre também, ou ela pode decorrer também, ainda que a conduta seja lícita, ainda que a conduta não seja proibida. Porém, mesmo lícita, mesmo não proibida,
quando essa conduta for praticada de forma abusiva, extrapolando os limites da boa-fé e dos bons costumes sociais. Olha só, pessoal, olha só. Um grande exemplo, né, de conduta abusiva aí, que gera responsabilidade é a forma de cobrança de dívida. Né? O grande exemplo é a forma de cobrança de dívida. Olha só, eu sou credor e, portanto, eu tenho um dinheiro a receber. E o João é o devedor. Tem algum João aí? Tem algum João? Tem. O João Pedro Venâncio, coitado. Né? Coitado. Apareceu na minha tela aqui, né, e dançou. Já passou a ser devedor. Já passou a ser devedor. Né? Pessoal, é hipotético, né? Hipotético, né? O João não me deve nada aí. Né? Mas, hipoteticamente, o João é devedor. Eu sou credor, tenho direito de receber, e o João é devedor. Ele tem o dever de pagar. E aí, eu começo a... Sou eu e o Nilton, o João é meu filho. Né? Sobrenome, né? Ah, não, Nilton. O João é teu filho, Nilton? Você tem filho grande assim já? Não sabia, que legal, parabéns. Muito bom, né? Então, o Nilton, né, 17 anos já? Nossa Senhora. Caramba. Muito bom, né? Parabéns aí. Parabéns pela família. A gente estudou junto, eu casei o ano passado, eu não tenho filhos ainda, né? A Thaisa tem 27, 28 anos, né? Ela quer ter filho com 30 anos. Então, a gente ainda tem 2 anos aí para se preparar, né? Se preparar em todos os aspectos, né? Psicologicamente, de infraestrutura, né? Economicamente aí, né? Mas, se tudo der certo aí, daqui uns 2 anos, também terei essa alegria, essa felicidade aí. Bom, pessoal, mas voltando aqui. Então, o João é devedor. O João... Essa foi adiantado, foi. Adiantou, né? O João é devedor, olha lá. Eu, como credor, eu tenho o direito de cobrar o devedor. Eu tenho o direito de cobrar o devedor. Mas, pessoal, desde que eu faça nos limites da boa-fé e dos bons costumes. Eu posso ligar cobrando? Posso, horário comercial, mas não, começa a ligar lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, de madrugada, para cobrar. Eu estou indo além do que manda a boa-fé os bons costumes. Aí ligar não adianta, né? Eu começo a pedir que alguém vá lá na casa do João cobrar. E aí a pessoa vai lá, toca o interfone 6 horas da manhã, toca o interfone meio-dia, toca o interfone 11 horas da noite, de madrugada, né? Até que chega um ponto que, tô brincando, né? A pessoa acampa na frente da casa do João. Aí, gente, eu tenho direito de cobrar. Só que eu não posso cobrar dessa forma, porque se eu estiver agindo dessa forma, eu estou agindo de forma abusiva à boa-fé, aos bons costumes. De modo que, ainda que eu tenha direito em cobrar, a partir do momento que eu extrapole os limites da boa-fé e dos bons costumes, eu não estou agindo de forma propriamente ilícita. Eu estou agindo de forma abusiva. E, claramente, essas condutas minhas abusivas vão gerar responsabilidade civil, né? Ninguém quer receber ligação de madrugada, ninguém quer ninguém cobrando ali, né, na frente da casa. Aí, isso gera responsabilidade civil. Ou, por exemplo, que é muito comum, a pessoa receber cobrança em seu estabelecimento comercial, né, ou no seu emprego, né, no seu local de trabalho. E aí todo mundo do local de trabalho, né, todos os colegas do local de trabalho, ficam sabendo que aquela pessoa está devendo aí, né? Ela pode ser cobrada? Pode, mas a partir do momento que ela foi cobrada no local de trabalho, isso se tornou público, né? Houve um abuso aí nesse direito de cobrança, isso gera responsabilidade civil. Então, essa pessoa que foi cobrada abusivamente no seu domicílio, em lugares ou horários
inóspitos aí, né, ou cobrado no seu lugar de trabalho, ela tem direito à ação de indenização, né, ação de indenização. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas tem essa ação de indenização aí, né, essa ação de indenização, ela não é contratual? Ela não é uma responsabilidade civil contratual? Porque tem um contrato prévio, tanto é que gerou uma dívida prévia? A resposta é não, porque a causa de pedir não é o contrato. Não está discutindo o contrato. A pessoa, na verdade, está dizendo, devo, não nego, pago quando eu puder. Então, ela não está negando o contrato, nem está discutindo o contrato, né? Ela está discutindo a conduta da cobrança, né? A conduta da cobrança. E, evidentemente, a cobrança e na verdade, a forma de cobrança não está previsto no contrato, né? Não está previsto no contrato. Então, como não se está discutindo o contrato em si, ou decorrência do contrato em si, está discutindo algo que foi além do contrato, né, algo abusivo, na realidade fática, na prática, uma responsabilidade civil extracontratual. Né? Essa forma abusiva de cobrança é uma responsabilidade civil extracontratual. Né? Então, veja, ainda que tenha um contrato, ainda que tenha uma dívida, devo, não nego, pago quando eu puder, e o credor passar a cobrar de forma abusiva em lugares e horários indevidos, inóspitos, ainda que seja um devedor, né, portanto, tem obrigação de pagar, então o credor não está está exercendo, na verdade, um direito dele, mas esse direito foi exercido de forma abusiva, né, esse direito foi exercido de forma abusiva, gera também responsabilidade civil, né? E é nisso que vai ter uma perguntinha na prova aí, né? Então, fiquem espertos. A responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, ela decorre de uma violação direta da lei, que a gente chama de ato ilícito. Mas ela decorre também, ainda que não tenha violação direta à lei, ainda que, na verdade, se esteja exercendo um direito. Porém, se o exercício desse direito for feito de forma abusiva, mesmo que seja um direito, mas feito de forma abusiva, também se tem responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Pessoal, e essas duas modalidades, né, a gente vai voltar nas próximas aulas a isso com mais detalhes aí, mas essas duas modalidades, elas estão previstas no artigo 186, que é o que traz para a gente o ato ilícito, né? Artigo 186 é o que traz para a gente a responsabilidade civil pelo ato ilícito. E ela está prevista também no artigo 187, que traz a responsabilidade pelo ato abusivo, ou também chamado responsabilidade civil pelo abuso de direito. E esses são os dois artigos base da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Olha lá, pessoal. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violou direito, foi contrário à lei, e causar dano a outro, comete ato ilícito. Né? E no artigo 187 também comete ato ilícito, mas que tecnicamente é um ato abusivo, né? O titular de um direito, veja, ele tem o direito, é o titular do direito, que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico, social, boa-fé e bons costumes aí, né? Então a pessoa tem o direito, mas quando o exerce de forma abusiva. E esse abuso aí, né, também configura ilícito para fins de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Pessoal, leiam esse artigo com calma, o 187, e a pergunta de prova está nele, né? A pergunta de prova está nele. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a nossa matéria de prova. Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo, mas a gente continua aqui batendo
papo e a gente vai analisar as regrinhas da nossa prova aí. Então, obrigado pela presença de todos, obrigado pela paciência, mas a gente continua conversando daqui para frente. Bom, pessoal, antes da gente entrar na nossa